Fala pessoal, tudo beleza? Eu sou o professor Valtinho e estou aqui para ajudar vocês com os conteúdos da matemática. E para o vídeo de hoje, o tema escolhido foi termo geral de uma PG. Beleza? Só que antes de começar, eu queria pedir para você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal para dar uma moral para o professor Valtinho. Tá? Gostou do vídeo? Deixa um like, compartilha com os amigos e se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que o professor responde para vocês. Tá? Então, bora começar a aula aqui. Então, hoje, termo geral de uma PG. PG, uma progressão geométrica, uma sequência que é formada através da multiplicação de uma razão. O que é a razão? É um valor constante que a gente consegue determinar de uma sequência chamada progressão geométrica. Tá? Se você não lembra como faz para determinar a razão de uma progressão geométrica, dá uma olhadinha no meu canal, que eu já dei uma aula sobre isso anteriormente. Então dá uma procuradinha ali no meu canal, Matemática com Valtinho, que você vai achar essa parte de determinar uma razão de uma APG. Tá bom? Voltando aqui. Então uma APG é uma sequência. Então, se é uma sequência, tem o primeiro termo, o segundo termo, o terceiro termo, o quarto termo e o termo geral. Então esse é o nosso objetivo aqui, ó. É determinar esse AN, que é o termo geral. Tá? Então, como que a gente chega nesse termo geral? Então, vamos pensar um pouquinho aqui. Como ela tem uma razão, e essa PG, os termos, nós temos que multiplicar por essa razão, então nós temos uma sequência assim, ó. A1 vezes a razão vai dar o A2. O A2 vezes a razão vai dar A3. O terceiro termo vezes uma razão vai dar A4. E assim sucessivamente. Então, para isso, a gente vai escrever o termo geral. O termo geral, o objetivo dele vai ser qual do termo geral? Descobrir um termo qualquer numa progressão geométrica. Tá? Então, a partir do momento que você tem uma progressão geométrica e você sabe calcular esse termo geral, você tem esse termo geral em mãos, você tem essa ferramenta, você consegue fazer qualquer cálculo na qual você tem uma progressão geométrica. Tá bom? Então, vamos voltando aqui. Então, vamos lá. Pessoal, então, para eu descobrir esse A2, eu faço A1 vezes a razão. Tá? Agora, para eu descobrir o A3, partindo do primeiro, eu vou ter que multiplicar aqui, pessoal, quantas razões? Observem, quantas razões a partir do primeiro eu tenho que multiplicar para chegar no terceiro? Olha quantas razões eu tenho que multiplicar. Uma, duas. Então, ou seja, eu tenho a razão ao quadrado. Entenderam? Mais uma para reforçar essa ideia. Então, se eu quero descobrir o A4, então, para eu descobrir o A4, a partir do primeiro, então eu pego o primeiro, e vejam só, e eu vou multiplicar, pessoal, por quantas razões até chegar ao A4, ó, do primeiro, ó. Então eu tenho aqui, ó, do primeiro até chegar o quarto termo, vejam quantas razões a gente multiplica. Uma, duas, três. Então, nós temos a razão ao cubo. Tá bom? Então, usando essa ideia, eu vou descobrir agora o AN. Um termo qualquer. Né? Então, ó, se o A2 é o primeiro vezes a razão, o A3 é o A1 vezes a razão ao quadrado. Por que a razão ao quadrado? Porque até chegar ao terceiro eu tenho que multiplicar duas razões.
O A4 é igual ao primeiro vezes a razão ao cubo. Por quê? Porque para chegar do primeiro até o A4, eu tenho que multiplicar 3 razões. Então, ou seja, razão ao cubo. Então, para a gente descobrir o termo geral, que está aqui, o A1 se mantém, tá? Só que agora eu vou ter que multiplicar a razão. Reparem numa coisa aqui, pessoal. Quando não tem expoente, é a mesma coisa que fosse 1. Então vejam bem. O índice é 2, o expoente é 1. O índice é 3, o expoente é 2. O índice é 4, o expoente é 3. Então, ó, reparem que esse expoente é sempre uma unidade a menos do que o índice. Repararam? Olha a observação. Os expoentes sempre são uma unidade a menos do que o índice. Então, se o índice aqui é n, ó, se o índice é n, então o expoente vai ser n menos 1. Ficou claro? Vamos lá mais uma vez, ó. Índice é 2, expoente é 1. Uma unidade a menos. Índice é 3, expoente é 2. Uma unidade a menos. Índice é 4, expoente é 3. Uma unidade a menos. Então, se o índice é n, o expoente tem que ser n menos 1. Então, essa é a fórmula do termo geral. Então, nós temos aqui, ó. Então, a gente vai escrever que o termo geral vai ser essa fórmula aqui, ó. AN é igual a 1 vezes a razão elevado a n menos 1. Vamos fazer a tradução dessa fórmula aqui, pessoal? Então, AN é o termo geral. A1 é o primeiro termo. O Q é a razão da PG. E o N é o número de termos da PG. Vamos colocar aqui termo geral da PG, né, pessoal? Lembrando que a gente tem a PA também, né? Então, só para diferenciar. Pessoal, então, ó, essa é a ideia. Essa é a ferramenta que a gente tem que ter em mãos quando a gente trabalha com uma progressão geométrica. Então, eu tenho que saber disso. Isso aqui é fundamental para a gente resolver qualquer problema envolvendo uma progressão geométrica. Beleza? Tá? Então, ó, termo geral é igual ao primeiro termo vezes a razão elevada a n menos 1. A n é o termo geral, A1 é o primeiro termo, Q é a razão e n é o número de termos. Beleza? Se tiverem alguma dúvida de onde saiu ou de onde apareceu algo, deixa nos comentários que o professor explica. Tá bom? E eu vou apagar a lousa rapidinho aqui e vou pedir para vocês se ligarem numa coisa importantíssima aqui que eu tenho para falar para vocês antes da gente partir para os exemplos. Tá legal? Então, rapidinho. Pessoal,
se ligue. Ó, se liga. Eu tenho uma PG, vou colocar aqui para vocês alguns termos a mais aqui. A5, A6, A7, A8, A9, tá bom. E assim por diante. Então eu tenho uma PG. Tá bom? Esse termo geral, ele pode ser modificado de acordo com o nosso interesse. Porque no termo geral, a gente depende do primeiro termo. Aí alguém me pergunta assim, Sr. Valtinho, e se a gente não tiver o primeiro termo, então não significa que não dá para calcular? Não, dá sim. Tá? Só que aí a gente tem que modificar a forma do termo geral de acordo com o que a gente tem, do que nos interessa. Tá bom? Então, olhem assim, olha aqui, então se liguem aqui. Ó. Por exemplo, vamos supor que eu queira descobrir o A6 e tenho o A3. Tenho A3. Vamos supor isso, tá? Uma suposição. Eu quero descobrir o A6 e eu tenho o terceiro termo. Pessoal, observe. Contem comigo aqui, ó. Do terceiro para chegar no sexto, nós temos quantos termos? Ó, 1, 2, 3. Então eu posso escrever que o A6 é o terceiro termo vezes a razão ao cubo. Entenderam? Tá vendo? Ó, eu modifiquei, ó. Certo? Então, ó, o A6 é a mesma coisa que o A3 vezes a razão ao cubo. Senhor, por que dessa vez você não usou o primeiro termo? Porque eu estou supondo que a gente não tem o primeiro termo. A gente quer o sexto e a gente tem o terceiro, por exemplo. Então eu posso fazer essa alteração. Tá? A mesma coisa aqui, ó. Vamos supor que eu queira. Vamos fazer uma outra aqui, ó. Vamos supor que eu queira o nono termo e eu tenho o quinto. Eu tenho o quinto. Eu quero o nono e tenho o quinto. Então, o que vai acontecer nesse caso? Senhor, não dá para descobrir o 9 sem o primeiro termo. Não, dá. Dá sim. Dá, eu tenho o quinto termo. É só eu pensar um pouco. Aqui, ó. Se eu quero o nono e eu tenho o quinto, do quinto para a gente chegar no nono, ó, 1, 2, 3, 4. Então, a 9 é igual ao quinto termo vezes a razão elevada a 4, porque o que eu tenho, que é o quinto termo, até chegar ao nono termo que eu quero, que eu desejo, eu tenho 4 termos. Então, a 9 é igual a 5 vezes Q elevado a 4. Ficou claro? Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Se já gostou até agora, deixa um like para dar uma moral pro professor aí. Que eu vou apagar a lousa agora para a gente ir para... Eu vou apagar a lousa para a gente ir para os exemplos. Beleza? Pessoal, olhem esse exemplo. Escreva o termo geral da PG. 2, 4, 8. Eu quero, pessoal, o quê? Termo geral. Então, se a gente quer o termo geral, a gente quer isso aqui, ó. Termo geral é igual ao primeiro vezes a razão elevada a n menos 1.
isso que eu quero. Tá bom? Então é nisso que eu quero chegar. Só que quando a gente tem uma PG, a primeira coisa que a gente tem que fazer é descobrir a razão. Então vamos descobrir a razão dessa PG. É a primeira coisa que eu tenho que fazer, né? Quando possível, quando a gente tem uma PG, de descobrir essa razão. Então vamos lá. A PG, ó, é 2, 4, 8. Lembrando, como que eu faço para descobrir a razão dessa PG? Eu pego um termo e divido pelo anterior. Então eu vou lá, vou pegar qualquer termo aqui, ó. Deixa eu pegar uma caneta. E vou descobrir a razão. Então vou descobrir a razão ali, pessoal. Vamos lá. A razão, eu vou escolher um termo. Que tem que ser a partir do segundo, né? Porque eu tenho que dividir pelo anterior, então eu não posso pegar o 2. Então eu pego lá ó, o 4 ou o 8. Então vamos pegar o 4 aqui, ó. Então eu pego o 4 e vou dividir pelo anterior. Então eu pego aqui, ó. 4 e divido pelo anterior. A razão é igual a 2. Essa é a razão. Então vamos substituir agora na fórmula para descobrir o termo geral. Vamos lá? Então nós temos aqui a n, o primeiro termo é 2. A razão eu acabei de descobrir, é 2 também, elevado a n menos 1. Aqui muitos alunos travam. Mas por quê? E também é um dos motivos porque acham que a matemática é difícil. É porque aqui tem que lembrar lá dos conteúdos do ensino fundamental. Multiplicação de potência de mesma base. O que a gente faz? Conservamos a base e somamos os expoentes. Quando não tem expoente é 1, então vai ficar 1 mais n menos 1. Esse mais é da propriedade de multiplicação. Multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base, que é 2, e soma os expoentes. Então, 1 com menos 1 dá 0. Então, nós temos aqui que o nosso termo geral vai ser igual a 2 elevado a n. Esse é o nosso termo geral. Essa é a nossa fórmula para essa sequência. Legal? Tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Gostou? Deixa um like, compartilha com os amigos. Outro exemplo, pessoal. Qual é o sétimo termo da PG? 2, 6, 18. Então, qual é o sétimo termo? Então, eu quero o sétimo termo. Então, vamos lá, nós queremos o A7. Quem é o A7? É o primeiro termo vezes a razão. Daí, para a gente chegar no sétimo termo, a partir do primeiro, a gente tem que multiplicar 6 razões. Tá legal? Do primeiro, para a gente chegar onde a gente deseja, que é o sétimo, eu tenho que multiplicar 6 razões. Então é isso que eu quero. Só que antes de calcular isso, eu preciso da razão. Então, como é uma PG, então vamos lá. Ó. Razão é o quê? Como que eu faço para descobrir mesmo a razão de uma PG? Eu escolho um termo a partir do segundo e divido pelo anterior. Então vamos fazer isso aí. Vamos pegar aqui um termo, o 6, e vamos dividir pelo anterior, o 2. Então eu faço aqui, ó, 6 dividido por 2, nós encontramos que a razão é 3. Isso significa que essa PG é uma sequência na qual os termos vão sendo multiplicados por 3. Né? 2 vezes 3 é 6. 6 vezes 3 é 18. Para descobrir o próximo termo, 18 vezes 3 e assim por diante. Então vamos ao que interessa, que é o sétimo termo. Então eu tenho aqui, ó, o A7 vai ser igual
ao primeiro, que é o 2, vezes a razão, que é 3. Então vai ficar 3 elevado à sexta. Agora a gente vai fazer essa multiplicação. Então nós temos aqui a 7 vai ser igual a 2 vezes 3 elevado à sexta, confirmem aí, é 729. Tá? Então, o A7 vai ser 2 vezes 729, vai ser igual a 1.458. Então, esse vai ser o sétimo termo dessa PG. Ficaram com dúvidas? Se ficou, da onde saiu alguma coisa ou da onde apareceu alguma coisa, deixa nos comentários que o professor responde para vocês. E se gostou, deixa um like aí. Beleza? Então eu vou fazer agora com vocês o último exemplo para a gente fechar a nossa aula de termo geral da PG hoje. Vamos finalizar aqui então, pessoal. Calcule o primeiro termo de uma PG em que o A4 é 375 e Q é igual a 5. Então, como eu falei para vocês, a gente tem que usar as ferramentas que a gente tem em mãos. Então, nesse caso, pessoal, foi dado o quarto termo e a razão. Então, ou seja, eu não preciso descobrir a razão. Então, já tenho, ela é 5. E eu tenho o quarto termo. Opa! E eu preciso do primeiro. Então, eu posso usar esse quarto termo que eu tenho como forma de descobrir o primeiro. Por quê? Porque esse quarto termo, pessoal, vamos lembrar lá? Esse quarto termo, ele é o A1 vezes a razão ao cubo. Por quê? Porque para a gente chegar nesse quarto termo, para a gente chegar no quarto termo, do primeiro até o quarto, são 3 razões. Então eu tenho que fazer isso. Então, ó, eu vou usar o que foi me informado, o quarto termo. Porque eu sei que o quarto termo vai ser o primeiro que eu quero, vezes a razão ao cubo. Agora é só a gente substituir os valores e descobrir quem a gente quer, que é o primeiro termo. A gente quer descobrir o primeiro termo. Então vamos lá. O quarto termo é 375. O primeiro eu quero descobrir. A razão é 5. Então eu tenho 5 ao cubo. Então vamos resolver essa equação. Nós temos 375 igual ao primeiro termo vezes 5 ao cubo. Confere aí, pessoal. 5 ao cubo é 125. E para descobrirmos o A1, o 125 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então eu tenho 375 dividido por 125 vai ser igual ao primeiro termo. Fazendo essa divisão, 375 dividido por 125 vai dar 3. Então, o primeiro termo é 3. Descobrir o que nós estávamos querendo, que é o primeiro termo. Nesse caso, como ele está próximo aqui, né, pessoal? Ele é fácil, dá pra gente comprovar que a gente acertou esse exercício. Então eu vou fazer com vocês. Esse é o resultado final do exercício, tá legal? Então o primeiro termo é 3. Agora vamos ver se realmente é isso que acontece nessa PG. Bom, vamos lá. Vamos ver se isso é realmente... Vamos ver se isso acontece. Vou só tirar a prova. Então o primeiro termo é 3, pessoal. Vou colocar aqui.
3. A razão é 5. Então, 3 vezes 5 é 15. Beleza? 15 vezes 5 é 75. E 75 vezes 5 é 375. Olha só que legal. Tá vendo? Tá certo? Hein? Ó. Vezes 5. Vezes 5. Vezes 5. Bacana, né, pessoal? Gostaram? Deixa um like. Se você não se inscreveu, se inscreve. Porque por hoje é só. Até a próxima aula. Um grande abraço e até mais.